Vamos lá então. Hoje eu vou gravar um vídeo um pouco diferente para vocês. Não costumo gravar muito esse tipo de vídeo. Tomando um cafezinho. Você pode ter visto aí na thumb, né? Que eu fiz um comparativo entre o Ramon Dino, que foi campeão do Mr. Olímpia, foi dia 12. Foi o primeiro homem a fazer isso desde quando a categoria existe? Acho que 60 anos. Um outro brasileiro que chegou perto disso foi Eduardo Correia, mas na história mesmo do fisiculturismo brasileiro ele foi o primeiro. Eu fiz um comparativo entre como que ele foi recebido no Brasil depois de ter conseguido essa conquista tão histórica e tão importante para os fãs do esporte e para reconhecimento internacional no esporte de fisiculturismo e os outros países entenderem que Brasil existe, né? Um menino que veio lá do Acre, o Ramon Dino tem uma grande história. E eu fiz um comparativo entre ele chegando no Brasil, como ele foi recebido, e o Oruan, como que ele foi recebido após ele sair da cadeia. O Oruan dispensa comentários, acho que todo mundo conhece quem é o Oruan, o tipo de música que ele faz, as coisas que ele enaltece dentro da música dele. E esse vídeo não é uma crítica a ele, e sim uma crítica à nossa cultura. E dentro disso, eu quero te passar aqui 3 níveis de pensamento, que são as pessoas que pensam, por um exemplo. A pessoa pensa que pensa, mas na verdade as atitudes dela são influenciadas diretamente pelo que ela assiste, pelo que ela consome e pelo que ela vê que as outras pessoas fazem. O famoso efeito manada, né? Aquela pessoa que não escolhe nada, que ela só vai junto com o que as outras pessoas estão fazendo. Aquela, podemos dizer assim, o piolho que vai pela cabeça dos outros, né? Uma gíria antiga, um ditado popular antigo, na verdade, de que a pessoa não tem opinião própria, ela é facilmente manipulável, né? E como a indústria da música está hoje, não é difícil você encontrar pessoas assim que escutam músicas porque é o hype, é as músicas do momento, só que não presta atenção no que ela está escutando, nem no que ela está fazendo ao escutar esses tipos de música e o que está resultando nesse comportamento dela, para a vida dela própria, para as pessoas ao redor dela e outras pessoas que vão ser impactadas por conta só dela estar escutando. Esse primeiro grupo de pessoas são os pensam que pensam. Eles pensam que pensam, mas na verdade eles não pensam. Eles só reagem às coisas que estão acontecendo no dia a dia. E esse vídeo é para você entender em qual desses 3 pontos você está, certo? Esse primeiro ponto, são as pessoas que pensam, elas têm uma grande negação. Eu ainda não gravei um vídeo, mas eu vou gravar, que é lidar com quem está em negação é tentar comunicar o incomunicável e explicar o inexplicável. Não adianta você ter 20 argumentos, ter 30 argumentos, ter todas as explicações válidas, mostrar, provar, desenhar. Essa pessoa, ela só vai se libertar quando ela aceitar que ela está errado. E para o ser humano, aceitar que está errado é um pouco difícil. Requer muita humildade, requer reconhecimento, requer posicionamento mesmo, de você entender que você está errado e reconhecer isso. E eu vejo que para pessoas que não conseguem... Vixe, meu computador desligou aqui.
Para pessoas que não conseguem reconhecer seu próprio erro, é muito difícil delas evoluírem. É muito difícil. Se a gente pegar uma sabedoria bíblica, deixa eu ver se eu acho. Acho que, se eu não me engano, está em Provérbios. Deixa eu ver aqui. Provérbios. Eu não sei se eu vou achar aqui. Eu não vou achar, mas se eu achar, eu vou deixar depois aqui. Eu vou me dar o trabalho de colocar o versículo para vocês verem aqui nesse vídeo. Eu não edito meus vídeos, mas eu vou me dar esse trabalho de colocar aqui na edição que aquele que recusa a repreensão, recusa o conhecimento. E aquele que aceita a repreensão, esse ama a sabedoria. Isso quer dizer que aquelas pessoas que aceitam que estão sendo repreendidas, e se ela está sendo repreendida é porque ela errou em algum certo ponto. E ela reconhece isso. Essas pessoas, elas amam a sabedoria, ou seja, elas evoluem. Elas saem do ponto que estão para o próximo ponto e não continuam no mesmo lugar, no mundo da ignorância. Beleza? Vamos para segundo tipo de mentalidade, que é as pessoas que pensam. Mas todo mundo não pensa, não tem um cérebro para pensar? Sim, todos nós temos um cérebro, mas poucos usamos e muitos só reagimos a ele. Por exemplo, muitas pessoas vivem no piloto automático, vivem como animais. Que o nosso cérebro ele tem 3 regras fundamentais: acumular energia, economizar energia e se reproduzir. Ou seja, comer, descansar e se reproduzir. Fazer sexo. É basicamente isso. E eu vejo que cada vez mais que o tempo passa, mais a gente volta para esse instinto animal que tem dentro de nós. Ao invés de, com o passar do tempo, nós estarmos evoluindo, refletindo mais sobre as coisas que acontecem no dia a dia. Mas eu vejo que o impacto da tecnologia, ela tem sido tão grande na vida do ser humano que ela está, ao invés de fazê-lo evoluir, está fazendo ele a regredir. Cada vez mais estamos respondendo somente a estímulos, a motivações, e menos estamos refletindo sobre aquelas coisas que estamos fazendo ou que estamos buscando, ou então o porquê das coisas. Essas pessoas que pensam, elas literalmente só pensam. Elas ainda não conseguem tomar atitudes ou tomar um ponto de partida sem que elas se sintam culpadas, vamos colocar entre aspas aqui, porque essas pessoas elas pensam, mas elas não saem do lugar, por conta do medo do julgamento, do medo do apontamento, medo do fracasso. Eu gravei recentemente um vídeo sobre o fracasso, que eu fracassei, sobre gravar 90 vídeos, 100 vídeos entre 90 dias. Só que eu ainda vou gravar um outro vídeo para falar só sobre fracasso, mas já vai uma palhinha aqui. Fracassar não é você não conseguir, e sim você deixar de fazer. Você não se dispor a pelo menos tentar a chegar nesse lugar. Se programar para que você dê o seu melhor com as condições que você tem. Porque eu costumo dizer que a vida não é sobre o que acontece com a gente, e sim como a gente reage às coisas que acontecem com a gente. Entende? Então, fracassar não é não conseguir. Fracassar é deixar de tentar. Na verdade, é nem tentar. Porque se você está tentando, você está buscando. Você está procurando formas de conseguir. E esse é o pensamento de segundo nível. Pessoas que pensam, mas não agem. Pessoas do primeiro nível são as pessoas que pensam, mas na verdade não pensam nada. Elas só são influenciadas e seguem a manada. O segundo nível de pensamento
nível de mentalidade. São as pessoas que só pensam. E ela está praticamente no mesmo lugar que essas pessoas aqui. A única diferença dela é que ela pensa, pô, tô aqui, tá legal e tudo, mas e se eu saísse daqui, experimentasse outras coisas, fosse buscar outras formas de aprendizado? Só que ela não faz, beleza? Aí agora nós vamos para o terceiro nível, que são as pessoas que pensam no que pensam. Por exemplo, eu tenho esse celular e eu penso que ele é um bom celular para mim usar. Mas espera aí, por que eu penso que esse celular é bom para mim usar? Então eu estou pensando agora por que ele é bom. Porque ele me serve de muita coisa, eu vejo que as configurações dele são boas. Essa analogia é para você entender. Faça isso com um hábito, com um princípio. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu penso da maneira que eu penso? E dessas pessoas que pensam no que pensam, são as que mais questionam o porquê das coisas e por que devemos seguir tais coisas. Eu desenvolvi esse pensamento quando eu tinha 13 anos de idade, que eu comecei a questionar muito as pessoas, questionar muito as autoridades, porque eu comecei a descobrir uma série de crenças de pessoas que diziam que era total verdade, mas eu não enxergava daquele modo e comecei a questionar até certo ponto que foi tóxico para mim. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado para não fazer coisas que você se arrependa. Pensar no que pensa é muito bom. Tomar atitude baseadas nos seus pensamentos sobre os seus ideais, seus valores, seus princípios, é ok. Mas cuidado para não tomar atitudes que desconstrua tudo aquilo que a gente construiu sei lá, 2.000 anos de existência, que é o calendário que a gente tem, 2025 anos. Só que nós sabemos que tem antes de Cristo. Quanto tempo é? Eu não sei, não posso afirmar. Enfim, nós construímos de lá para cá vários hábitos, vários princípios, coisas que são universais, princípios milenares que são universais. Inclusive, eu não estou com esse livro aqui, eu emprestei, eu ia mostrar, mas enfim. Muito bom, Thiago Brunet, Princípios Milenares. Se você tiver interesse, vou deixar aqui na descrição para você dar uma lida, show de bola. Princípios universais, coisas que funcionam para o mundo todo. Por exemplo, a mentira. A gente sabe que mentira é errado. Nós sabemos que no mundo todo que é errado. Entende? Então, eu posso pensar no que eu penso sobre a verdade e sobre a mentira, mas como esse foi um princípio criado há muitos anos, por que eu deveria questioná-lo se ele funciona ou não? Tá aí alguns pensamentos para você ir colocando na sua cabeça, para ir colocando no seu dia a dia. E agora trazendo tudo, o gancho inicial desse vídeo, que foi a comparação entre Ramon e Oruan, essa diferença discrepante que a gente tem. De um lado, um cara que é pobre, veio do Acre, conseguiu ser um Mr. Olímpia, ser um herói no fisiculturismo brasileiro, e do outro lado a gente tem um cara que, eu não quero colocar todos os créditos nisso, porque a gente não escolhe de quem a gente é filho, mas ele é filho de um cara que comanda uma facção criminosa, só que ele não é só filho, ele enaltece o que o pai dele foi e enaltece nas músicas dele coisas que não são de valores e princípios de pessoas, vamos dizer assim, entre aspas, de bem. E ele movimenta uma série de pessoas, uma série de massa de pessoas, que é a maior parte do Brasil, que essas são as pessoas que pensam, mas na verdade elas só são influenciadas por pessoas que elas se identificam, que vendem uma imagem para elas do que é certo, do que é bom, do que é legal, do que é divertido.
E eu vejo que isso é muito preocupante e eu quero saber da sua opinião aqui nos comentários. Deixa aqui que eu vou estar lendo cada um. É nóis, até o próximo vídeo.